that transition from the East to the ministry you have now since the 2000 years? Yeah. We worked in the Philippines for 20 years discipling medical doctors. Eu trabalhei nas Filipinas junto com a minha esposa por 20 anos, discipulando médicos. Many of them were medical faculty who worked at St. Luke's, a teaching hospital. E muitos deles eram médicos que trabalhavam no Hospital São Lucas. We were amazed at their influence and the freedom they had to communicate their faith with their students. E a gente ficou muito impactado com a influência que eles tinham com os estudantes, né? Muitos desses médicos eram professores também. So when we returned to the States, we decided to work with Faculty Commons, seeing the platform that faculty have to be witnesses on their campuses. Então, quando a gente voltou para os Estados Unidos, a gente decidiu trabalhar com professores porque a gente viu como que ser um professor dava uma plataforma muito importante para que essas pessoas pudessem influenciar os estudantes. It took us about 2 years to learn the culture of the academy in the United States. E a gente levou cerca de 2 anos para que a gente pudesse entender e compreender como que era a cultura acadêmica dos Estados Unidos. We were seeking to understand the life of professors and grad students and what academic life was like. A gente queria entender como que funcionava, né, o dia a dia de um professor, de estudantes de graduação e de outros acadêmicos também. Okay? Can we go to the next question? Sure. Okay. Eu vou perguntar a ele como que ele acredita que os acadêmicos cristãos devem se enxergar e devem enxergar a universidade também. How do you think Christian scholars should view themselves and the university? How should they approach that from the Christian perspective? Okay, I will first look at how they should view the university, and then I'll share with them what I believe how they should view themselves in the university. Certo. Ele vai falar primeiro como que ele acredita que os cristãos deveriam ver a universidade e depois como que eles deveriam enxergar eles mesmos. They should view the university as a strategic mission field that's wide open for harvest. Eles deveriam enxergar a universidade como um lugar muito estratégico e campos brancos para a colheita. Every year, thousands of students will walk through the doors of the university. Porque todos os anos milhares de estudantes vão entrar pelas portas da universidade. They're eager to learn. Eles querem aprender. And as Christian academics, you have the opportunity to influence them both academically and spiritually. E como um acadêmico cristão, você tem a oportunidade de influenciar esses estudantes, tanto academicamente como espiritualmente também. Now, looking at how you should view yourselves. Então, olhando agora para como que você deve olhar a si mesmo, né, como um acadêmico cristão. I encourage you to view yourself first as a Christian and second as a professor or a grad student. Eu encorajo você a primeiro se enxergar como cristão e depois como um graduando, um pós-graduando ou um professor cristão. Your commitment to Christ should affect every aspect of your life, which includes your academic life. Porque o compromisso que você fez com Cristo deve afetar todas as áreas da sua vida, inclusive a sua vida acadêmica. As a Christian academic, God has made you an insider. Então, quando Deus te fez um acadêmico cristão, ele te fez um insider, né? Aquela pessoa que está dentro do mundo daquelas outras pessoas. Então, você tem um acesso mais fácil a elas. Because when my wife and I go on campus, we're outsiders. We don't belong to the university. Porque ele e a esposa, quando eles vão ao campus, eles são outsiders, né? Então, eles não têm aquela vivência do campus. Por isso que eles são vistos de fora, né? E
por fora também. And so God has called you to the campus for a purpose. Então, Deus te chamou para estar dentro do campus universitário com um propósito. He's given you the talents and the passion for your line of research and teaching. Então, Ele te deu os talentos, né, e as habilidades que você precisa para ensinar e para pesquisar dentro da sua área acadêmica. When I meet a professor who's a non-Christian, who does not believe in Christ, Quando eu conheço um professor que não é cristão ou que não acredita em Cristo, if I ask him about his research or what he's passionate about, he can talk for a long time. e se eu perguntar para ele sobre a pesquisa dele, o que ele é apaixonado, ele com certeza vai falar durante muito tempo. So I urge you to excel so that you'll have credibility in your witness to your students and your colleagues. Então, eu encorajo você a também ser um bom pesquisador, a saber dominar a sua área também, para que você seja um bom acadêmico e um referencial dentro da sua área de pesquisa. Ok. A próxima pergunta que a gente separou é para que ele possa comentar uma frase de um filósofo libanês chamado Charles Malik. E a frase diz que a universidade é como uma alavanca, né? E aí, com essa alavanca, você pode mudar o mundo. Então, mude a universidade e você muda o mundo. E a gente vai perguntar um pouco qual que é a opinião dele, ou como que ele pode comentar essa frase também. So, Howie, there is a very famous quote by Charles Malik that says that the university is a clear-cut fulcrum with which to move the world. And how do you understand this? How do you perceive this quote? Okay, good question. I have three things in mind. Eu tenho três coisas em mente sobre isso. First, I believe Charles Malik is stating that as one of the most powerful and influential places in the world, the university is strategic. Eu acredito que o que o Malik quer dizer é que, como a universidade é um lugar muito estratégico, é um lugar muito importante. Everything flows downstream from the university. Todas as coisas saem, né, fluem da universidade. Teachers at all education levels, government leaders, CEOs of major corporations, engineers, etc., are trained in the university. Os professores que vão ocupar todos os níveis de educação, né, os administradores de grandes empresas, os engenheiros e todos os outros profissionais, eles vão ter que passar pela universidade. They take the things they've learned to all segments of society. Então, aquilo que eles aprendem dentro da universidade, eles vão levar para todas as áreas possíveis. Second, as a profession, professors exert a wide influence around the world. A segunda coisa é que a profissão do professor é um privilégio que eles têm de exercer influência em vários lugares do mundo. I see the following situation in the United States all the time. I don't know if you see it in Brazil. Eu vejo essa situação que eu vou falar o tempo inteiro aqui nos Estados Unidos, não sei se é da mesma maneira no Brasil. Have you noticed that when news reporters want an expert opinion on something, they often consult a professor? Vocês já perceberam que quando vai passar alguma notícia nos jornais, né, eles sempre consultam a opinião de um professor antes, um professor que tem expertise naquela área? This happens all the time on news programs in the United States. Isso acontece o tempo inteiro nas televisões e jornais aqui dos Estados Unidos. If they want an expert, they always get a professor from some university. Se eles quiserem alguém que tem expertise numa área, eles com certeza vão procurar um professor da universidade. Third, the power to change the world lies in the university because of its research opportunities. E a terceira coisa é que o poder que a universidade tem de mudar o mundo tem a ver com o seu potencial de pesquisa. And we all know if it wasn't for the research opportunities, our world would be a very different place if the universities were not engaged in the various things they engage in. E você vai ver que a universidade, ela possibilita várias áreas de engajamento de pesquisa, né, em vários lugares.
A próxima pergunta que a gente vai fazer para ele é quais são as maneiras, né, ou quais são as formas que um cristão no mundo acadêmico pode servir ao reino, né? Então, a gente vai buscar algumas formas práticas de como que a gente pode exercer o nosso ministério na academia. So, Howie, what are the various ways that Christian in the academic world could serve the kingdom and bless the world? What are the practical ways? Okay. One is through prayer. Prayer for your students, for your colleagues, for your campus, and for the world. A primeira coisa, você pode servir a academia orando por ela, né? Então, você pode orar pelos seus estudantes, você pode orar pelos professores, você pode orar pelos funcionários, pode orar pelo campus, né? Orar pelo mundo. Second, by excelling in your research and teaching. A segunda coisa é fazendo com excelência o seu ministério de ensino e pesquisa. This gives you credibility to share the gospel with your colleagues when it's appropriate. Porque quando você faz algo com excelência, isso te dá credibilidade, abre portas para que você possa pregar o evangelho, né, em várias situações e ser ouvido. I've talked with non-Christians before who know Christian professors who talk about Jesus, but the Christian professors do not have a good work ethic. Eu já conversei com vários professores que não são cristãos e eles já compartilharam comigo de muitos professores cristãos que eles conhecem, mas que não dão um bom testemunho, né, com relação à ética no ensino e na pesquisa também. They don't work hard at their research or their teaching. Eles não dão o seu melhor nem no ensino e nem na pesquisa. This is a poor witness for Christ. Isso é um péssimo testemunho para Jesus. Let me quote Colossians 3:17. Eu vou citar aqui Colossenses. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. Obrigada. Colossenses 3:17 diz que tudo que vocês vão fazer, façam para a glória de Deus, né? So first is through prayer. Então, a primeira maneira que você pode servir a Deus no campus universitário é através da oração. Second, excelling in your research and teaching. A segunda é fazendo com excelência o seu ministério de ensino e de pesquisa. Okay, and third, by loving people in your department well through caring and serving them. E a terceira coisa é que você pode servir a Deus no campus amando as pessoas que estão no seu redor, né? Amando no departamento ou amando na sala de aula também. So, some examples. When someone gets an award in your department, a teaching award or whatever, send them a congratulatory email. Então, por exemplo, se alguém do seu departamento, alguém que você conhece, ganhar um prêmio, né, seja de ensino ou de pesquisa, mande para essa pessoa um e-mail parabenizando ela. The academy is very competitive. A academia é muito competitiva. Appreciation is in short supply. Então, é importante que a gente vá na contramão e a gente mostre suporte, né, essas pessoas, que a gente está feliz com a conquista delas. So this kind of thing will really speak volumes to people if you're doing that. Então, esse tipo de atitude, né, mesmo sendo uma atitude pequena, ela vai ter um alto som para as pessoas quando elas virem isso. If you're comfortable doing so, tell a colleague you're praying for them if you're aware that they're struggling in some way, even if they're not a Christian. Se você tiver a oportunidade, se você se sentir confortável, fale para um colega seu que você está orando por ele, mesmo que ele não seja cristão, né? E principalmente quando você sabe que ele está passando por algum tipo de problema. I'm aware of a faculty member who has had friends of theirs who are atheists who regularly say, "Would you please pray for me?" But they told the faculty member they're atheist. Eu conheço vários exemplos aqui de professores que eram ateus, mas que frequentemente pediam para os seus colegas cristãos para que orassem por eles, né?
And find not only loving people, but also the next thing is get training so you're equipped. E a última coisa é, não apenas ame as pessoas, mas também vá a treinamentos, né? Receba treinamentos de como que você pode exercer o seu ministério cristão dentro da universidade. Be equipped to share your faith. Se equipe, né? Se capacite para que você possa compartilhar a sua fé. Equipped to give your testimony. Se capacite para dar o seu testemunho pessoal. Equipped to lead a discipleship group. Se equipe para poder liderar um grupo de discipulado. Or equipped to give a spiritual message. Ou se equipe para poder entregar uma mensagem espiritual. Ok. A próxima pergunta, né, a última, né, o B já pode ver, antes tem outras perguntas também, sobre a característica do nosso movimento aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, o fato de como ele é basicamente feito por professores universitários, mas aqui no Brasil, uma das nossas marcas, né, que a maioria dos nossos membros são professores novos ou ainda são estudantes de pós-graduação, né, mestrado ou doutorado, e a gente vai perguntar se ele tem algum conselho para nós, né? So, Howie, our movement here in Brazil is formed especially by young professors and graduate students. And do you have any piece of advice to give us both as a movement and as people who want to walk with Jesus and serve him? Okay, first as a movement. Primeiramente, com relação ao movimento. Grow in God dependence. Cresça na dependência de Deus. Recognize that God is working in ways you cannot see. Acredite, né, e se lembre de que Deus está trabalhando de maneiras que você não é capaz de enxergar. One thing that will help you grow in God dependence as a movement is to schedule regular prayer times. E uma das coisas que vai ajudar vocês a crescerem, né, na dependência de Deus enquanto movimento é vocês agendarem reuniões de oração frequentemente. So you may have a weekly prayer times that are 30 minutes long and they can be via Zoom or by Google Meet. Então vocês podem ter reuniões de oração de 30 minutos semanais, que podem ser através do Meet ou do Zoom. At the University of Florida, where we are, our ministry began to grow into a movement when we made prayer the backbone of our ministry. O nosso movimento aqui na Universidade da Flórida começou a crescer na medida que a gente colocou a oração como pano de fundo de tudo que a gente fazia. Steve Sargent, whom you all know, is one of our faculty prayer coordinators. O Steven Sargent, né, que ele está aqui com a gente, como vocês sabem, ele é um dos nossos coordenadores. We have a group prayer text where people can text in prayers. E a gente tem um grupo, né, acredito que no WhatsApp, onde as pessoas podem estar postando no grupo seus pedidos de oração e a gente vai orar por isso. And then the faculty in that group commit to pray for those requests within 24 hours because, as you know, faculty and grad students are incredibly busy, but they say, okay, within 24 hours, check the text and I'll pray for those requests. Então, os professores, né, diante desse pedido de oração, quando alguém coloca no grupo, eles se comprometem a, durante 24 horas, estar orando por aquilo, né? Como a gente sabe, tanto professores quanto estudantes de pós-graduação são bem ocupados, então eles se comprometem com 24 horas a estarem orando por aquele motivo de oração que alguém colocou no grupo. At the start of each semester, we have a 3-day period of prayer and fasting. It's voluntary. E no início de cada semestre letivo, a gente tem um período de cerca de 3 dias de jejum e oração, que é voluntário para qualquer um que queira participar. So first, grow in God dependence. Então, primeiramente, cresça na dependência de Deus. Second, focus on making much of Jesus. E o próximo, making much. In other words, you want your movement to be centered on Christ. Ok. E segundo, não se esqueçam de que o movimento tem que ser sobre Jesus Cristo.
So, for example, you may have a book discussion with some people studying a devotional book or something. Então, por exemplo, vocês podem ter reuniões devocionais, onde vocês podem discutir sobre um livro. But if the people in the group come away from that discussion saying, oh, that was a very good intellectual discussion, Mas se as pessoas saírem daquela reunião e pensar assim, ah, nossa, essa foi uma reunião bem intelectual, they've missed something because they didn't come away from it. That discussion did not lift up Christ. mas se isso aconteceu, né, se foi apenas uma discussão intelectual, se perdeu de vista que o centro daquela reunião e daquele devocional deveria ter sido Jesus Cristo. Then next, emphasize the ministry of the Holy Spirit. E também, né, próxima coisa enfatize a importância do ministério do Espírito Santo. What I mean by that is emphasize teaching so people know how to confess their sin and know how to let the Spirit take control of their life as a way of life. E eu falo isso no sentido de que nós devemos enfatizar as pessoas de que elas devem confessar os seus pecados e que elas devem entregar suas vidas ao controle total do Espírito Santo. And Cru has some resources that are very easy to use to teach in this area. E a CRU tem algumas ferramentas, né, estudos que são bem interessantes para que a gente possa utilizar nessa questão. Next, persevere in just being faithful. E próxima coisa é persevere em ser fiel a Deus. It takes time to build a movement, so don't be discouraged. Exige tempo construir um movimento, então não fiquem desanimados. And then next, think about the whole campus. E outra coisa é, pense sobre o campus inteiro. What I mean by this, try to see your campus ministry as a whole, professors, grad students, and undergrads together. E eu falo isso no sentido de que você tem que enxergar o seu campus como um todo, né? Enxergue os professores, enxergue os alunos de pós-graduação, e enxergue os alunos de graduação também. So you want to integrate them. Você quer integrar todos. For example, on some cases, if you're in a campus and Cru has a ministry with undergrad students, they would be very exciting having a professor just come and even just share his testimony. Por exemplo, se você está num campus que já existe o Ministério da CRU Campus, né, que é um ministério voltado para estudantes de graduação, eu tenho certeza que eles vão ficar muito felizes se você tiver interesse de participar das reuniões e compartilhar o seu testemunho, né? Because some of the undergraduates, they may be discouraged in their faith. Porque pode ser que alguns alunos da graduação estejam desanimados com relação à sua fé. And they say, wow, here's a Christian professor who really loves Jesus. Então eles vão ficar, nossa, aqui tem um professor cristão que realmente ama Jesus. And it encourages them to continue on in their faith. E o seu testemunho pode encorajá-los a perseverar na sua fé. So there's a saying that we have here, it's professors and students are better together. Então tem uma frase que a gente sempre diz aqui, né, que professores e alunos são melhores juntos. So that's looking at it from the point of view as a movement, some advice there. Então esses são alguns conselhos que eu dou do ponto de vista do movimento. Now let's look at it from a point of view of as you walk and serve Jesus. Agora a gente vai olhar sobre o ponto de vista de você, individualmente, enquanto cristão, caminhando com Jesus na universidade. First, know that God has called you to your specific university for a specific time. Se lembre de que Deus te chamou para uma universidade específica, por um propósito específico, em um tempo específico. I want to read Acts chapter 17, verses 26 and 27. Eu quero ler Atos 17, verso 26 and 27. Verso 26 e 27. From one man, he, that is God, has made every nationality to live over the whole earth and has determined their appointed times and the boundaries of where they live. Verse 27. He did this so that they might seek God and perhaps they might reach out and find him, though he is not far from each one of us.
Atos 17, 26 e 27 diz assim: De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não estivesse longe de nenhum de nós. So verse 26 says that God has determined exactly the specific place where every person lives. Então, o que Atos 17, 26 diz é que Deus determinou especificamente o lugar que cada pessoa iria estar. And verse 27 says God did that so that these people might seek God and might reach out to find him. E o versículo 27 explica que Deus fez isso justamente para que as pessoas pudessem buscá-lo e tateando o encontrassem. So right where God has placed you, he's got people that he's working on through his Holy Spirit to find him. Então, exatamente no lugar em que Deus te colocou, existem pessoas que Deus está trabalhando através do Espírito Santo para encontrá-lo. So even when you feel like you're seeing little fruit, know that God has called you and continue just to trust him. Então, mesmo quando você vê pouco fruto acontecendo ao seu redor, se lembre de que Deus te chamou para estar nesse lugar específico, nesse tempo específico. Secondly, submit yourself to the lordship of Christ in your life. E segundo, se submeta à vontade de Deus em Jesus para a sua vida. Practice being filled with the Holy Spirit. Pratique o estar cheio do Espírito Santo. When I mentioned the emphasize the ministry of the Holy Spirit earlier as a movement, I was talking there about if you're in a Bible study, you're teaching Christians how to do that. In this case, I mentioned it, you're doing it yourself as a way of life. E se eu enfatizei o ministério do Espírito Santo enquanto movimento, para que vocês possam liderar grupos de estudo bíblico, eu agora falo para que você exercite o ministério do Espírito Santo individualmente você mesmo. Next, personally, get involved with a community of like-minded people. E outra coisa importante é para você se envolver em uma comunidade de pessoas que pensam como você acerca de Cristo. Don't isolate yourself. It's hard to grow spiritually without the encouragement of others. Não se isole das pessoas, porque vai ser muito difícil você ter um crescimento espiritual sem a ajuda e o encorajamento de outras pessoas. If you're working as a grad student in a lab and you're around people who are non-Christians, don't believe in Christ, and that's all you associate with, it's very hard for you to grow in your faith if you don't know other Christians on campus. Se você é um estudante de mestrado ou doutorado, você está trabalhando num laboratório cercado de pessoas que não conhecem Jesus, não acreditam em Jesus, e essas são as únicas pessoas que você tem amizade, relacionamento, vai ser muito difícil você continuar com a sua fé, porque você não vai ter ninguém para estar te encorajando do outro lado. By the same token, in spite of your busy schedule, don't isolate yourself, writing papers, preparing for teaching classes and everything else, and just going straight home and not having the kind of community and fellowship that you need. E esse é um desafio especialmente difícil, né, para os estudantes de pós-graduação, professores, porque a gente tem uma agenda muito cheia para escrever artigos, ler artigos, preparar aulas, e a gente tem vontade de, depois que terminar de fazer essas coisas, a gente simplesmente ir para casa descansar, sem experimentar a comunidade. Then finally, set personal goals. E por último, faça metas pessoais. Ask yourself, what can I trust God for today, this week, this month, this year? Então, se pergunte, em que ou no que eu posso confiar mais em Deus? No dia de hoje, nessa semana e nesse mês. We all set personal goals, and in the academy, you have to set personal goals with your research, your teaching, or or whatever requirements, whether you're a grad student or a professor, to survive. You have to set goals. So what I'm saying here is set spiritual goals. Porque a gente sempre cria metas para a nossa vida acadêmica, né, com relação aos nossos alunos, ao nosso ensino, à nossa pesquisa, e se a gente quiser crescer espiritualmente, é isso que eu quero dizer a vocês, criem metas espirituais também.
Okay, I'll turn it back over to Nelver. I'm willing to answer any questions or whatnot if you have. You know the program. I'll just turn it back over to you. Ok. Pronto, a gente encerrou as perguntas que a gente tinha, né? Agora ele passou para o Nelver, mas acredito que é para ler as perguntas, né? Se alguém tem aqui. Certo, gente. Então, o Eduardo colocou duas perguntas, acho que até estão relacionadas aqui, que é como abordar questões de gênero dentro da universidade na pesquisa e como trazer os conceitos de família cristã para a pesquisa acadêmica, né? Assim, seria, acho que, tentando particularizar mais para o Howie, né? Acho que poderíamos saber se o Howie ele já tem se deparado com situações desse tipo, né? De questões com acadêmicos que ele tenha conversado, né? Na universidade, né? Esse tipo de questão. E como é que ele lida com isso, né? Essas questões mais polêmicas, como é o caso da questão de gênero, né? Essas questões aí, como é que ele lida com isso, né? Se Ruth puder resumir isso, né? Vamos lá. Okay, Howie, so we have two questions here concerning gender roles and the Christian family. So we would like to know if you have any experiences for yourself or coaching any professors in this sort of polemic issues that we have faced in the last years that we could share with us. How can we approach these polemic questions and issues in the academic world without negating our faith? Okay, that's an excellent question, and it's a hard question. It's hard. I can give some thoughts, but I don't know. I as an academic, it might be Steve might want to weigh in on this. I don't want to put Steve Sargent on the spot, but anyway, one thing I would say is this: is the first thing when because sometimes people want to ask questions if they know you're a Christian. Generally, people want to ask a question to put you on the defensive or to create a conflict or something. And sometimes so what I would do in a situation like that is I would ask God to fill me with love for the person and simply love them regardless of their of what they believe regarding gender and things like that. I know faculty are on the many faculty here at UF, because of the situation, they put the pronouns in their signature on their email because that's something that they are to do just because they've been asked to do it, and so they do it. And there are some faculty who, if a student says, I want you, will you call me, they're biologically, they may look male, but they want to be called by a female name. So I have some faculty say, then they're very open about their faith, and if that's what ministers to you, I'll call you by that. But if someone is to ask them what they believe, they would say, I love you as a student and everything. I want to see you grow and everything. I want to see you flourish. But Chris, from a biblical point of view, this is how I see you. But generally, they don't. But they respect them for what they believe, even though they disagree with it. But that's some that I've talked through. The big thing is they seek to love people, and because some people can become very defensive on those issues, so they just love them for Christ's sake, and love them and by faith in that regard. It's hard for me to answer more specifically because I talk with it with some friends and everything, but I'm not in the academy in the situations because so Steve, do you have any comments on that in the University of Florida context to respond? I'm sorry, I've talked so long, Ruth, you've got to translate all that. I'm sorry, I forgot. It's okay. I got notes. Então, ele falou que essa pergunta é muito boa e muito complicada, e ele vai pedir para o Steven comentar um pouco, porque como ele não é professor, ele não está na academia, ele não tem tanta experiência com isso, mas basicamente o conselho dele é que você ame as pessoas independente da posição política delas ou a posição que elas têm com relação a essas questões mais complicadas, né? E ele até compartilhou também que tem alguns alunos
isso é de algo que ele já conversou com os professores. Alguns alunos, eles são, digamos, têm o gênero feminino, mas eles pedem para serem chamados pelo gênero masculino, e os professores, eles respeitam a posição do aluno, então eles chamam de acordo com o pronome que o aluno quer, mas eles são muito abertos com relação à fé deles e à posição bíblica daquilo que eles acreditam, né? Mas, acima de tudo, realmente ele encoraja que, independente da posição polêmica ou não, que você busque amar essas pessoas, porque normalmente, quando a gente conversa sobre esses temas, as pessoas assumem posturas bem defensivas, né? E isso dificulta a pregação. Então, permite que as pessoas sejam respeitadas e abertas também a dizer a opinião delas. Steven. Can I say one more thing? Sure. Okay. I do know a professor who had a student who identified themselves as a homosexual come up to her when she found out she was a Christian. And Okay. Ele falou que lembrou de um testemunho, né, de uma experiência que ele tem, de um professor que ele conhece, e que tem um aluno, né, um orientando homossexual, e que soube que ele era um professor cristão. And the student said to the professor, "I'm surprised you're a Christian because I really sense that you really love me, and I didn't expect that from a Christian." E essa aluna falou para ele, né, nossa, eu fiquei surpresa de descobrir que você era cristão, porque eu sinto que você realmente me ama, né? E isso não é algo que eu espero receber de uma pessoa que é cristã. So, I mean, this professor obviously did not agree with the lifestyle or anything, but she loved this person because they are created in God's image. Então, naturalmente, esse professor cristão não concordava com a posição desse seu aluno, mas ele continuava amando ela, porque essa pessoa também foi criada à imagem de Deus. Steve, do you have any thoughts, or I don't want to put you on the spot. No, I think you did a good job of going over that. Eu concordo com o que o Howie elaborou. Nós temos, inclusive, como é que diz? Na universidade aqui, a universidade exige que todos os funcionários da universidade respeitem um ao outro, e se alguém, por exemplo, defama, posso dizer, alguém critica alguém publicamente ou até particularmente, a pessoa pode até ser demitido da universidade, tanto professor com professor titular, quanto com alguém da administração ou aluno. É uma situação séria aqui nos Estados Unidos em termos desses requerimentos, né? Outra coisa, existem professores que foram acusados de discriminar contra uma pessoa e ficam em situações muito difíceis, porque a universidade, em geral, tem simpatia ou simpatiza, né, com a pessoa acusando, né, que sempre dá preferência à pessoa acusando até esclarecer o assunto. Mas, como o Howie falou, temos que amar um ao outro, né? Eu acho que só, por exemplo, existem professores no meu próprio departamento de horticultura que não falam com ninguém quase, né? Não passo no corredor, não falo, mas eu faço questão de dizer oi, ou até eu tento iniciar uma conversação breve, né, com a pessoa, com a ideia de mostrar, né, interesse na pessoa. Como o Howie falou, é muito comum, né, das pessoas se isolam através do serviço. E como professor, eu acho muitas pessoas são atraídas de ser professores porque podem
continuar isolados, não teriam que relacionar muito com um ou outro, né? Pessoas mais individualísticas, por exemplo, individualista. Obrigado, Raul. Steve. Tem uma outra pergunta aqui da Vanice. Vanice perguntou como saber se sou vocacionada para ser professora universitária. Pergunta muito boa aqui. Acho que tem várias pessoas que estão aqui com essa mesma dúvida, né? Deve ter vários. Temos muitos estudantes de pós, né? Então, a Vanessa pergunta, como saber se sou vocacionada para ser professora universitária? Okay. So we got a question from Vanya, and she says, how can I know if I'm calling to be a university professor? If that's God's calling for me. Okay, that's a very good question. I would say one thing is, what are you passionate about? O que eu ia falar para você é, o que você é apaixonada por fazer? What do you really enjoy doing? O que você gosta de fazer? See, some people feel that God's call is that he's going to put you in a place you probably won't like. As pessoas às vezes acham que, né, Deus chama ou vai te colocar em lugares que você não gosta. But he's created you with specific desires, talents, and dreams. Mas Deus criou você com desejos específicos, dons e talentos específicos. And one passage of scripture that comes to mind is Psalms 37:4. E um dos versículos que vem à minha mente é Salmos 37:4. It says, "Delight yourself in the Lord, Deleita-te no Senhor, and he will give you the desires of your heart." e Ele concederá o desejo do teu coração. That means as you delight yourself in him, he will conform your desires to be his desires. Isso quer dizer que à medida que você descansa em Deus, à medida que você se deleita em Deus, Ele vai conformando o seu desejo com o desejo dele. Very good. Secondly, talk to a professor you know and ask them what it's like and enable them to tell you, this is times that this is the hard stuff, this is the fun stuff. In other words, understand what a professor is like in the day-to-day and just imagine yourself in that role. That will also help you. Mas algo prático que você pode fazer é você conversar com algum professor que você conhece e saiba um pouco como que é a rotina dele, pergunte para ele quais são as partes mais difíceis de ser um professor, quais são as partes mais fáceis, e tente se imaginar naquela posição. Acho que isso é a coisa mais prática que você pode fazer. Ok, thank you. Acho que tem uma pergunta aqui do Rafael, né, da Cru. Mas Ruth, eu queria, eu acho que a gente ainda tem tempo, queria ouvir uma participação do Steve também sobre as perguntas, né? E eu acho que o Steve deve ter alguma coisa a dizer sobre isso também, sobre como fazer, Steve, para saber se sou vocacionado, né? Para ser um professor universitário, né? Um acadêmico. Estou tentando achar a versão em português da Bíblia. Então, minha história é diferente, porque eu não me imaginava de ser professor universitário aqui nos Estados Unidos. Quando Deus tocou no meu coração, com uma história longa, mas ele indicou que ele queria que eu fosse para o Brasil, e então na área de tipo missões universitários, né? Porque eu me converti na universidade em Michigan, onde eu fui criado, e então eu conhecia bem esse ambiente, né, universitário, e com os alunos na graduação, etc. Eu imaginava que Deus ia me pôr nessa situação no Brasil. Então, ao longo do tempo,
Deus me abriu portas para eu voltar a fazer o mestrado e, com outro tempo, um doutorado, mas foi um processo de Deus, na verdade, até mudando meu coração, porque eu, primeiro, não queria de jeito nenhum ir para o Brasil, segundo, eu não queria de jeito nenhum ser professor, assim, então, mas, como eu digo, eu vou sempre, minha tendência é ir para Deus com as duas mãos, né? Eu abro uma mão, Deus, essa está para você, eu estou abrindo essa mão para você, mas eu estou segurando o outro lado e não vou dar para você. Então, Deus sempre está assim na minha vida, me lembrando que eu preciso deixar tudo nas mãos dele, né? Então, Deus vai indicando para você o próprio caminho, né, com o tempo. E talvez tem gente que sabia desde jovem, né, o que iam fazer, e tem gente como eu que fui aos poucos para o que eu faço. Tem razão, não sei, mas não tem medo de esperar, né? E também é muito importante de investigar as oportunidades, ver, testa as coisas, ver se você realmente gosta ou não. O Maui falou que Deus vai colocar você num ambiente que você realmente goste. Amém. O professor fala muito, né? Não, tá ótimo. Ruth, desculpa, estou bagunçando a coisa, mas é porque eu acho que essa pergunta é tão importante para o público aqui, né? Você podia até colocar também aí o Raul e a par do que a gente está falando, né? Mas enquanto você fala para ele, deixa eu só perguntar aqui dos outros professores que estão aqui, né? Se alguém tem um bocado de professor aqui, né? Que eu já identifiquei. Se alguém gostaria também de falar um pouquinho sobre isso, como é que, em poucas palavras, certo? Em poucas palavras, como é que foi com você? Como é que você identificou que tinha um chamado para isso? Aí, enquanto alguém se manifesta, a Ruth podia falar para o Raul o que a gente está falando. É porque foi o seguinte, né? Eu estava deixando meu cérebro descansar, entendeu? Para poder fazer, aí eu não peguei os detalhes. Não, Mas eu posso compartilhar meu testemunho. So how I'm gonna share a little bit of my testimony, how I found out that I was called to be a professor. And I was actually in our meetings in the Faculty Commons Conference that God really spoke to me. And that was so obvious when I looked at my talents and gifts. But as I'm the only one, actually, I'm the first one of my family to say that I want to be a professor. That was a shock, but God has blessed me and opened new ways to me, and I'm very happy to that. Eu falei que, no meu caso, né, eu descobri a minha vocação nas reuniões de módulo 1, né, especialmente numa conferência, acho que a primeira conferência do Faculty Com que a gente participou, eu venho de uma família, eu sou formada em Direito, então eu venho de uma família, assim, inteiramente de advogados, todo mundo segue carreira jurídica, e ser professor não era uma opção, né? E aí eu tentava encontrar alguma carreira que eu me encaixasse, e eu nunca me encaixava muito, mas eu tinha que achar uma que era o protocolo, e quando eu comecei a participar das reuniões, e eu via que o meu desejo por influenciar pessoas a chegar até Cristo e discipular, que era algo que eu estava vivendo durante meu mestrado, realmente era o que eu podia viver na máxima potência sendo professora, né? Que é, como o Howie falou, é uma grande plataforma de influência sobre os estudantes. Então, para você que está em dúvida, aconselho você participar aí das reuniões de módulo, elas ajudam bastante. E Deus, quando a gente vai compartilhando as experiências, né, Deus vai ministrando ao nosso coração. Mas está aberto aí para se alguém quiser falar também. Sei que alguém falou alguma coisa aqui, acho que foi o Marcos Galdino, né? Falou que também, como o Steven,
foi descobrindo durante a caminhada, né? Durante a jornada, né? Foi digamos assim, uma revelação progressiva, né? De Deus sobre a sua vontade, né? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa sobre isso? Boa noite. Pode falar. Rapidinho, meu Marcos, nome é Marcos, isso. Eu vendo ele comentando a jornada dele, eu comecei na área acadêmica, por exemplo, na área de teologia. E eu senti uma necessidade de ter um arcabouço, uma base mais histórica, que poderia me ajudar muito. E aí eu tranquei e hoje eu estou fazendo história para poder ter esse conhecimento. E aí eu me encontrei nessa questão do dar aula, né? E realmente essa coisa me pegou, já tinha me pego nas EBDs da vida, né? Mas eu vi realmente, olhando para a questão da universidade, eu vi como uma ponte muito interessante e acho que sem igual. Se você tiver equilíbrio e souber ali fazer conforme ali a orientação que o Espírito Santo te dá, com sabedoria, dá para ir muito longe. He said that he started studying theology, but then he found out that he needed to dig more into the historical background, and then he shifted to history. And as he started to give teachings in Bible school, Sunday Bible school, he also found himself called to be a professor at the university, because the university, as you said, is a very powerful bridge for transformation. That's great. Deixa eu ir aqui na ordem das perguntas que eu anotei, né? O Rafael também perguntou: sabemos que a CRU Campus está presente em vários países e universidades. O quão grande ou extenso tem sido o Faculty Commons a nível mundial? Ou é algo mais localizado nos Estados Unidos, na América? Okay, so we got a question about the Ministry of Faculty Commons. We know that CRU Campus is present in several countries, and we would like to know what is the extent of Faculty Commons, if it's a ministry worldwide or if it's just a local ministry in America. It's we're making we have some, yes, we are in other countries. Sim, nós estamos em outros países. We have national staff in Poland. Nós estamos na Polônia, temos uma equipe lá. We have a ministry going on in Japan. A gente também tem um ministério acontecendo no Japão. We have a regular video conferencing going on in Guatemala. A gente também tem muitas reuniões online, videoconferências na Guatemala. Just today, I heard from a professor in the United States about another professor in Hong Kong who wants to start a Faculty Commons ministry there. E hoje mesmo eu ouvi de um professor aqui dos Estados Unidos que um conhecido dele, um professor em Hong Kong, tem interesse de iniciar o Faculty Commons lá. Another thing that we are doing in the United States is if a professor travels to another country on business for the university. Algo que a gente também está começando a fazer é quando um professor do Faculty Commons viaja a outro país a trabalho. We ask them if they would like to, if they have free time in their schedule, we connect with the national CRU ministry local and see if they might encourage them in their own ministry. A gente pergunta a esse professor que está viajando a trabalho se ele tem algum tempo livre e disponibilidade, e se ele tiver, o Howie vai conectar ele à liderança da CRU nacional, para que ele possa ter um tempo de conversa. We have had situations where a professor, the local CRU ministry went to the university and said, we have an American professor in
example, material science engineering. E a gente já teve casos, por exemplo, de um professor que foi viajar a trabalho, né? Ele se conectou com a liderança da CRU, e a liderança da CRU avisou a universidade que eles estavam recebendo um professor americano, por exemplo, da área da engenharia de materiais. Would you like him to speak to your material science engineering department? E perguntou, vocês querem ouvir um professor americano sobre engenharia de materiais? So they rearranged their schedule to have him speak. Então, eles refizeram a agenda deles para que aquele professor pudesse falar e palestrar para os alunos daquela universidade. As a result, and he spoke on a technical topic, not something religious. E ele falou sobre assuntos técnicos, não foi um assunto espiritual. As a result of that, because the local national crew ministry went to the university to get this professor there, the university now let the local crew national staff go on campus. E como um resultado, né, da liderança da CRU naquele lugar, ter ido à universidade, ter oferecido a palestra desse professor, agora, né, os administradores da universidade convidaram a liderança da CRU para estar trabalhando ali dentro do campus. But our desire in Faculty Commons is to connect with faculty all over the world, because as I mentioned, the university is very influential in every country in the world. Mas o nosso desejo, enquanto Faculty Commons, é se conectar com professores em todos os países do mundo, porque a gente sabe a importância e o papel fundamental que a universidade tem em qualquer lugar. Muito obrigado, Raul. Deixa eu ver. A próxima pergunta foi do... Não, esse já foi Rafael. Foi da Márcia. A Márcia perguntou, como professora universitária cristã, acho difícil me conectar com outros estudantes, que também se dizem cristãos, pois parece que irei os favorecer perante outros estudantes. Por acaso, os palestrantes já se depararam com uma situação assim? Se sim, tem alguma sugestão? Como lidar com os seus estudantes cristãos, né? De modo a fugir da aparência do mal? Talvez. Não sei. Go ahead. We got a question from Marcia. And she says that she's struggling to connect with undergraduate students who are also Christian, because she's afraid that this step that she might take seems like she wants to benefit this student over the other students. And she wants some piece of advice on that. If you have any suggestions on how should she act? Just to understand, is she, when you say other students, you're talking about is she Christians? Hmm? No, So, okay, Chris. So in other words, there's she's afraid that her regular students will feel like she's showing partiality to these Christian students. Is that your question? Yes. I don't see a problem. Let's see, how do I say this? I don't know I don't know if she is, if she's in social activities with the non-Christians. I don't understand, unless it's something you do in your own culture. I don't understand how her students that she has would even know that she's spending time with the Christian undergraduates. Do you understand my question? Unless there's some place where they cross over. That, right? You mean like how would these other students notice that she's hanging out with these Christian students? Yes, unless she has a class, let's say 30 students, for example, and then there are Christians in the class. They want to hang out with her, so she invites them over to her home for dinner or for a social. Now, the other non-Christian students, I'm sure they'd probably find out about it, and they may feel, why didn't you invite us? But so that's my question. I wanted to know what the context is
why she would feel that way. Márcia, ele está querendo, assim, entender melhor a sua situação, porque ele disse o seguinte, que é muito, ele não entende como que a sua aproximação com alunos cristãos seria notada pelos outros alunos não cristãos, digamos assim, como que você já tentou, ou como que você tentaria fazer essa aproximação, né, digamos assim, seria chamar eles para um almoço, para um jantar, ou... Eu posso falar aqui direto ou é melhor escrever? Não, pode falar, pode falar. Então, a minha situação é que eu dou aula, assim, para cursos de engenharia e normalmente salas de 30, 40 alunos. Eu tenho mais ou menos umas 3 ou 4 turmas por semestre. E aí dentro da universidade, por exemplo, é possível observar que alguns estudantes são cristãos, até pelas conversas que eles têm entre si, mas eu não me apresento diretamente como cristã, ou eventualmente até para convidar para núcleos de estudos bíblicos dentro da faculdade, porque parece que vai criar uma hierarquia, uma aproximação maior pelo fato de termos a fé cristã. Então, assim, essa é uma barreira que eu gostaria muito de vencer, mas ao mesmo tempo eu me limito pelo fato de pensar, bom, mas será que isso vai criar um certo tipo de conflito entre os estudantes, ou até conflitos com relação aos próprios docentes, né, outros professores, de eu participar de núcleos cristãos com estudantes, reunião de estudo bíblico, de oração dentro da faculdade. Então, é um ponto que eu gostaria muito de ter auxílio, sabe, para conseguir dar um passo além e testemunhar da fé dentro do ambiente universitário, que muitos dizem laico, e por isso a gente não pode tocar nesse tipo de assunto com relação à nossa fé. Deu para entender, será? Deu. She says she's got 3 classes of 30 to 40 students, and she noticed that some of them are Christian because of their conversation, but she doesn't feel comfortable in presenting herself as a Christian to them because she's afraid of creating some sort of hierarchy. I understand. And also she's afraid as how is this going to appear to her colleagues, because there is this thing about the university being a secular environment that you shouldn't mix religious to studies, and how would they view her as using that environment to share her faith with students or joining Bible studies. Yes. Okay, I understand your question. Steve can probably speak to this also. In our context, look, I can't speak to the local, in our context, if a person, many of our faculty here, the Christian faculty, when they begin a class, in the beginning of the semester, they will invite, some of them will ask the students to introduce themselves, what and whatnot. But then the professor will introduce themselves. This is where I studied, etc. And also, and they may say, I'm a Christian, or I go to this church, or something like that. And then so everybody in the class knows that they're a Christian. But then they go ahead and they begin teaching their class. In other words, they identify themselves up front. They're not teaching about Jesus in the classroom. They're simply identifying themselves when they introduce themselves at the beginning of the semester. Some faculty do it at the end of the semester. They like to do that. So they get it out there so everybody in the class knows they're a Christian. Then I'm sorry, I'll let you translate that first, and I'll say something else. Ele está dizendo que uma estratégia que eles usam nos Estados Unidos é que os professores, no início do semestre, eles já se apresentam como cristãos, né? Então, eles falam onde que eles se formaram, onde que eles fizeram mestrado, doutorado, talvez um hobby que eles tenham, e eles dizem que são cristãos, eles frequentam tal igreja, e depois que eles se apresentam, eles vão ensinar normalmente. Ou alguns professores podem fazer isso no final do semestre, né? Mas então eles
eles não estão ensinando às cegas, né? Digamos assim, os alunos desde o início sabem que aquele professor é cristão. So then sometimes during office hours, some students may come to the professor and ask them questions because they found out in class that they're a Christian. E isso acaba abrindo uma oportunidade para que depois os alunos possam ir até o gabinete desse professor e fazer algumas perguntas porque eles descobriram que esse professor é cristão. And so that's kind of the context on campus here. There are some also professors who meet with other professors for Bible study. Então, esse é o contexto da gente aqui. Tem também outros professores que se encontram com professores de uma maneira regular para fazerem estudos bíblicos. Steve, would you like to speak to this at all, the question? You did a good job responding. Eu acho que os outros professores também, nós temos as mesmas situações, né? Mesmos desafios. E talvez alguém do grupo queria elaborar na experiência dele ou dela. Just seeing if any of the other professors have some thoughts they'd like to share. That's a good. Eu queria dar um testemunhozinho nesse sentido. Né? Quando eu era professor lá em Sobral, a gente não tinha um movimento docente ainda, e eu fui um dos que começou lá o movimento estudantil, né? E o movimento estudantil começou com alunos meus, lá, né? Então, assim, eu nunca, com Teresina teve algo semelhante também. Eu costumava ir para os encontros dos estudantes, né? Os encontros do movimento estudantil, convidava meus alunos para irem também, e era muito legal porque a gente tinha uma mistura de alunos, né, estudantes meus, cristãos, com outros não cristãos, e iam para as reuniões da CRU Campus, isso tanto Sobral como em Teresina, né? E eu nunca tive um problema com isso. Eu não estou dizendo que não haja esse risco, né? Mas eu acho que uma forma é você realmente tentar ser simples, ser natural, ser você mesmo com todos. Sim, tratar igual realmente a todos, né? Com igual amor. Assim, porque, né, dispensar uma atenção especial para os seus alunos cristãos, né, e para os não cristãos não, entende? Assim, eu acredito que a gente, se você procurar tratá-los com a mesma amabilidade, né, já foge muito, né, do que seria a aparência do mal, né? E assim, outra coisa, né, que Fábio e Aratuza, né, são professores lá em Teresina também, eles até colocaram, né, tem mecanismos também para nos proteger, né, por exemplo, quando você vai fazer uma seleção para bolsas, né, fazer um edital bem feito, né, e de fato ser justo, né, ser justo na seleção. E então é isso, eu acho que eu colocaria sobre tudo isso, o trato, né, o trato deve ser igual com todos, né. A Elvia teria até uma história para contar aí, mas acho que ela não pode, porque está com a bebê. Mas, por exemplo, a Elvia foi professora da primeira líder do movimento em Picos. Foi a primeira líder do movimento, primeira estudante líder. E ela era aluna da Elvia, e ela chegou a reprovar na disciplina. Porque a disciplina, ela não estava conseguindo assistir às aulas direito, então acabou reprovando. E ela foi honesta com a Elvia com ela, e não houve nenhum problema entre elas. Então, digamos, o tratamento foi justo, foi normal, foi honesto, né? Então, acho que não é fácil, mas é possível, e Deus nos dá a sabedoria, o trato, né? O tato. Não sei se a Ruth pode resumir aí, ou então... Never said that when he was living in Sobral and Teresina, different cities, he didn't used to have problems with meeting students, both Christians or non-Christians. Actually, there was no movement there, but he started to meet with his students, and he gave an advice about not giving special attention to Christian students, but showing love equally to all of them.
and not being partial. Yes. Resumão, hein, Nelber? O Fábio falou aqui um negócio interessante, não sei se ele está podendo falar no microfone. O Fábio é meu coordenador lá no curso de Engenharia Elétrica. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Fala aí, Fábio. Então, rapidamente, só fiz um comentário, que eu vi aqui no chat alguém falando sobre se envolver com gestão. Então, eu sou coordenador do curso de Engenharia Elétrica aqui em Teresina e sou pastor de um ministério também aqui em Teresina. E todo mundo, mesmo participando de gestão, todo mundo sabe que eu sou pastor, todo mundo sabe que eu sou cristão. Inclusive, a gente mantém alguns projetos de extensão com caráter cristão. Na verdade, a gente lança o projeto com caráter acadêmico, falando de filosofia, desde o nascimento da filosofia, mas sempre é um curso, né, que a gente está fazendo, um curso de valores cristãos. Só que os valores cristãos a gente costura com a filosofia, então ele fica com uma roupagem bem acadêmica, é lançado, muita gente participa do curso, ele ficou até famoso, e aí a gente lança e fica com essa cara acadêmica, mas na verdade no fundo dele todo é uma filosofia que leva para as verdades dos valores cristãos, né, dos valores de vida. E aí isso também fomentou um outro tipo de projeto, o Nelber também participa com a gente, que é a capelania universitária. Então a gente tem mantido esse projeto de extensão e todo mundo reconhece que a gente é atuante nisso, somos professores da universidade, mas que atuam fortemente, né, dentro da universidade também com os mecanismos da própria universidade. Então a universidade provê os projetos de extensão e a gente usa essa ferramenta da instituição para atuar também com a nossa fé. E, claro, isso atrai alunos. Os alunos, nos seus momentos de dificuldade, procuram a capelania, abrem ali o coração e acabam falando das suas problemáticas, e aí acaba furando ali aquele bloqueio de separação, aluno-professor, e acaba se tornando amigo, e isso até ministra um pouco o coração. A gente tem conseguido ganhar os corações das pessoas para Cristo assim. Hoje eu tenho o meu orientando de mestrado, ele é meu orientando de mestrado, ele começou como meu orientando de mestrado, mas hoje está se reunindo com a gente na nossa igreja. Ele se tornou orientando de mestrado não por ser cristão, porque ele não o era, mas no decorrer da carreira, enfrentando alguns problemas, nos procurou, sabendo do nosso pastorado, confessou algumas coisas e ali começamos a ajudá-lo, e hoje ele frequenta o nosso ministério. Então, foi o inverso, né? Ele não foi beneficiado por ser cristão, mas ele se aproximou com um problema e agora a gente pode dizer que ele está na caminhada com a gente. Acho que é isso, Nelber. Pode resumir aí para o Raul não ficar por fora? Sure. So Fabio is a pastor, and he's also a department coordinator where Nelbe studied. And he's got Never worked. Where he worked. And he's got some experience with extension projects on some Christian topics, but in the area of philosophy. And he has some very good experience because this provides an opportunity to share the gospel in the academic world with the Christian truth. And he had an experience with some of his students. He was a non-Christian and he was facing some problems, and he reached out to him and he helped him, and now he's going to his church. That's great. Eu não sei se Steve ainda gostaria de complementar também alguma coisa, senão a gente passa para a pergunta. Acho que vai para frente. Tá certo. Eu quero parabenizar a Márcia pela dedicação dela. Você, Márcia, viu? E não fique desanimada. Deus está abrindo portas grandes para você, né? Então, não acho que os alunos vão pensar em maneiras diferentes, porque você está tratando todo mundo igual, né? Como já foi falado várias vezes. Então, continue firme. Nós temos... Sim, desculpa. Da Yasmin. Sim, tem duas perguntas, tem da Carolina e da Yasmin. São duas. Então, nós temos aí uns 10 minutinhos, né? Vamos ver se dá para falar cada um em uns 5 minutinhos. Se passar um pouquinho, eu acho que também ninguém vai ficar chateado, né? Por ter passado uns minutinhos do horário.
pouca coisa. Porque eu acho que são duas perguntas importantes. A Carolina perguntou aqui, ó. Ele deu muitos exemplos práticos sobre como é o que fazer para evangelizar na universidade. Carolina. Mas de um ponto de vista mais filosófico, talvez, por que é tão difícil abrir a boca para falar de Jesus Cristo no ambiente oficialmente laico? Acho que isso era uma afirmação, né? Acho que é uma afirmação. Então, pessoalmente, eu fico quase com medo de estar quebrando uma regra oficial ao convidar pessoas para um grupo de oração, por exemplo. Aí ela pergunta, será que eu estou só, né? Então, conseguiu entender, Ruth? Você está com uma pergunta aí? Conseguiu entender? Não, tem como copiar e colar ela no... Eu vou colar aqui, né? Pergunta da Carolina. Okay. So we got a question from Carolina, and she says that you have given us many examples about sharing the gospel on the campus, but he's asking somehow, why is it so difficult to us to step into sharing, opening our faith to others, because she fears that she may be breaking some rules from the university, as the university is so viewed as a secular environment. So why is it so hard? And she's asking that to see if she's the only one who is facing this struggle. Okay, no, Carolina is not the only one facing this struggle. It's even when I'm on campus and I am meeting a professor, for example, and the conversation goes in a particular direction, sometimes I'm also afraid to bring up spiritual things, even though the conversation's moving in that direction. So I step out by faith and I trust God with that. But yes, fears are very common. Very common. Ele disse que não, Carolina, você não é a única. Ele mesmo tem experiência de ter esse certo receio, né, de falar sobre assuntos espirituais quando ele está no campus, tentando conversar com algum professor, até mesmo quando a conversa vai em direção a isso, mas ele ainda sente um pouco de medo, mas ele tenta confiar em Deus e dar um passo de fé. The other thing is getting to know someone, is having the objective of just getting to know the person. As you ask questions about their research, about their family, you get to know them and they become open to you, and then you may ask them, I'm just curious, or would you consider yourself as a person who's on a spiritual journey? Or, whatever. And one time I met a professor and he said, I'm an atheist. I said, that's very interesting. Oh, I'm sorry, I'm talking too much. You go ahead and translate first, and I'll come back to what I was going to say. Ele falou que uma das estratégias que você pode utilizar é você estar na conversa com um professor e você começar a fazer algumas perguntas pessoais. Então, você pode perguntar sobre a pesquisa desse professor, sobre a família desse professor, e à medida que você vai fazendo essas perguntas mais pessoais, aquele professor vai acabar se abrindo mais com você, e aí você pode chegar ao ponto de perguntar, eu estou um pouco curiosa, você se considera em uma jornada espiritual? And then I asked this professor, I said, how did you become, I'd love to hear how you became an atheist. Could we have coffee sometime? And he said, yeah, go ahead. E uma vez ele encontrou com um professor ateu, e o professor disse que era ateu, e ele falou, tô curioso, você podia me falar um pouco sobre como que você se tornou ateu? A gente podia tomar um café para conversar sobre isso. And I told him that I would not tell him about my Christian faith unless he asked me. E eu combinei com ele que eu não iria compartilhar sobre a minha jornada cristã, a não ser que ele mesmo me perguntasse. And after hearing how he became an atheist, he asked me how I became a Christian. E depois que ele
falou sobre como que ele se tornou um ateu, ele acabou me perguntando como eu tinha me tornado um cristão. So we just had a delightful conversation. E a gente teve uma conversa super agradável. So I think it's important just to simply begin just by getting to know the person. And Então, acho que é importante você começar simplesmente tentando conhecer a pessoa. Um trabalho de paciência, né? Muita paciência e confiança em Deus, né? Às vezes a gente fala que a gente deve agir por fé, né? Mas tem uma coisa que nós cristãos a gente precisa aprender muito, é esperar por fé também, né? Esperar com paciência, né? Esperar por fé, né? Esperar o tempo de Deus para os frutos germinarem, né? Ó, tem uma pergunta da Yasmin, que é... Deixa eu colocar aqui mais fácil, né? Isso. Pergunta aqui da Yasmin. O professor falou muito sobre a oração e a importância que ela tem em nossas vidas. Queria saber como é a vida de oração dele, se tem um tempo a sós com Deus diariamente, horário e local específico para orar, se tem uma relação de tópicos sobre os quais orar e deixa livre para falar o que vem à mente. Bom, acho que deu para entender, né? Caso é para o Howie, né? Yes, so Yasmin has a question about, you have emphasized a lot about the practice of prayer, and she wants to know how is your prayer life? If you have time alone with God daily, if you set a specific time and a specific place to pray, if you got a specific list of topics to pray about, or you just speak freely what comes to your mind. How is it for you? she's asking for me personally. Yes. Okay. It varies. I usually spend time with the Lord in the morning, but sometimes, like this morning, I had a breakfast appointment at 7:00. Ele falou que ele normalmente tem o tempo dele de oração pela manhã, mas hoje, por exemplo, ele já teve um compromisso bem cedo, logo às 7. So I scheduled some time later in the day. Então ele reagendou esse tempo de oração para um momento depois. When I'm spending time with the Lord for prayer, one thing I like to do is I like to pray through the scripture. E quando ele está tendo um tempo a sós com Deus, uma coisa que ele gosta muito de fazer é orar as escrituras. So I many times, will take one of Paul's prayers in the epistles, and I'll pray it for people and pray it for myself. Então, eu costumo, por exemplo, ler as epístolas paulinas e a oração que Paulo fazia pela igreja e pelos irmãos, eu costumo fazer pelas pessoas. My wife and I have a practice that generally at meal times, sometimes it's lunch, when we're together in the middle of the day or dinner, we will take time to pray for specific people. Eu e minha esposa temos um costume de, na hora do almoço ou na hora do jantar, a gente tira um tempo de oração para que a gente possa estar orando por pessoas específicas e tópicos específicos. Sometimes I write down my prayers, sometimes I don't. Às vezes eu escrevo os pedidos de oração, às vezes eu não escrevo. I have a Google Doc with the names of faculty that I want to pray regularly for. Eu tenho, por exemplo, um documento no Google Docs com o nome de todos os professores pelos quais eu estou orando. I've also emailed or text, if I have their cell phone, professors and asked them, how can I pray for you? E eu também tenho o costume de mandar e-mails ou mensagens para professores que eu conheço e perguntando a eles se eles têm algum pedido de oração. Then I'll make a note of that on my Google Doc, and then I'll go back and I'll pray for them. Então, eu faço uma anotação lá no meu documento do Google e no tempo que eu tiver de oração, eu vou orar a Deus por isso. And I have a prayer journal and a Google Doc that I consult occasionally. E eu também tenho um journal de oração, né? Tipo um diário de oração também no Google Docs. Ok.
Legal. O Edu estava querendo falar alguma coisa. Pode ficar à vontade. Boa noite, graças a paz. Paz a todos. Eu estava escutando os comentários dos irmãos e os seus testemunhos, e me lembra muito o apóstolo Paulo em Atos capítulo 17, a partir do verso 16, quando ele está em Atenas, ele vê vários deuses ali, e a gente percebe a estratégia dele na propagação do evangelho. Então, quando a gente vê a irmã Carolina, ou a Caroline, fazendo a pergunta, o irmão falou sobre ter fé, então a gente observa que Paulo, ele teve fé e teve a paciência. E o Espírito Santo conduziu ele a essa estratégia de evangelização. Só isso mesmo. Amém. Chico Eu tá disse, falando alguma coisa aí, né? Você quer falar ainda? Nick? oi? O Steve escreveu aí no chat, não sei se ele quer falar. Não. Mais fácil deixar os outros falarem. Assim, as perguntas que eu anotei acabaram. Não sei se passou alguma que eu não vi. Para mim também acabou aqui. Foi, né? Então, alguém ainda quer perguntar alguma coisa? Se não, eu queria também aqui só manifestar, né, os agradecimentos a todos, né, que estiveram aqui conosco, né, e especialmente ao Howie, né, que tem sido sempre uma bênção para nós, sempre nos dado suporte, nos ajudado, né, e hoje veio nos ajudar dessa forma diferente também, né. O Steve também, que está sempre nos apoiando, né, sempre sendo de fato, sendo uma bênção, encorajando a gente. E eu queria também estar aqui um reconhecimento, uma homenagem ao Howie também, né, que a gente estava comentando que ele, esse ano, completa 48 anos só servindo a cruz, servindo a Deus, né, através da cruz, 48 anos. Então, você vê só, né, é mais tempo do que eu acho que todos nós temos de vida aqui, né, todos os demais, acho que só não o Steve. Eu queria que a Ruth falasse isso aí também para ele. No worries. Thanking everyone for attending this meeting, especially you, Howie and Steven. And you both have been a blessing to us, supporting and helping us as we need. And he also mentioned, Howie, that this year you completed 48 years serving with Cru, which is more of us has years of life. And mais alguma coisa, Albert? Como? Foi metade do raciocínio ou foi tudo? Não, é isso mesmo, né? Então, Tá. e aí eu queria que a gente também... Eu só posso colocar alguma coisa que nem todo mundo no nosso crew aqui é velho como eu e Howie. Temos bastante professores e alunos também mais jovens. Sim, sim. Vocês não são velhos, são experientes. Mas, assim, pessoalmente, a gente teve a oportunidade aí de ter momentos bons aí com o Howie, né? A gente chegou a se hospedar na casa do Howie, né? O Steve, né? A gente teve muitos momentos. Eles de coração, são bem novinhos, viu? São bem novinhos. São pessoas muito amáveis, muito, assim, cheias de alegria. Então, é isso que faz de fato o coração jovem, né? He's saying that both of you have hosted him and his family in America, and he's very thankful for your lives, and that your heart is a young heart full of joy in the Lord, and that's his very good.
E a gente eu gostaria muito de ouvi-los muito mais, né? Passar muito mais tempo conversando com vocês, né? Mas a hora não permite, né? Mas a gente queria orar, né? Também, né? Na oração final. Ruth fica livre aí para convidar quem quiser, ou então para orar se quiser. Mas eu queria que quem fosse orar, orasse também, agradecendo a Deus aí pela vida do Raul também, do Steve, né? E por tudo que Deus tem feito através deles também. Tá bom? And Aí we, eu não vou orar para encerrar, porque então Ruth escolhe outro, porque eu vou colocar aqui no chat novamente os canais do módulo, queria que vocês copiassem, e a pesquisa, no finalzinho, quem não respondeu, eu gostaria que respondesse, tá bom? Vou colocar no chat aqui. okay, so we want to thank you. We want to thank you one more time. And we're gonna ask someone to pray, thanking God for this night, for this opportunity, and for your life. And I'm gonna invite Erlane. She got COVID, but she's here. And that's a privilege, so she can pray for us. Em português? Eu acho que essa oração é para Deus, então não vai ser traduzida, não. Mas antes disso aí, por favor, respondam as perguntas e vejam também nossa programação. Vou colocar A aqui. gente vai tirar uma foto, né, Nelber? Sim. Vamos tirar uma foto também depois da oração. We're gonna pray, and after we're gonna take a picture. A screenshot, actually. Vou orar em português, então, dada a maioria. Senhor, quero te dar graças por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos dado como um privilégio. Te agradeço grandemente pela vida do Raul, Senhor, pelo testemunho dele, por tudo que o Senhor tem permitido que ele vivesse e pudesse compartilhar conosco nessa noite. Te agradeço também pela vida do Steve, como professor experiente que tem também se dedicado a essa obra e tem nos ajudado a crescer como movimento aqui no Brasil. Te agradeço pela vida do Nelber, da Elvia, da Ruth, de tantos outros, né, que estamos tentando fazer com que o Senhor seja glorificado através desse ministério, e em especial pelo dia de hoje, por esse webinário, e te agradeço pela vida de cada um que está aqui hoje, que tudo isso que nós ouvimos aqui possa repercutir nas nossas vidas, e nós possamos fazer o teu nome conhecido no ambiente da universidade, que é um local tão estratégico. Continua conosco, abençoando a nossa noite, os nossos ministérios, e que em tudo nós possamos te dar graças. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, gente. Pois muito obrigado a todos, né? Thank you, Ruth, everyone. obrigado especialmente aí também pela tradução, esforço todo da Ruth, né? Também. E, gente, coloquei aí os canais, né? Os endereços dos canais do módulo 1. Coloquei também um formuláriozinho, último link, que quem pudesse responder, faria muito bem para a gente, que a gente usa os dados, né, da pesquisa para entender o que está acontecendo no movimento, tá bom? Então, é isso. Boa noite a todos. O print. Sim, thank you so much. A screenshot. O print, Nelber. Print, tá bom. Quem tira? Todo mundo tem que Você abrir o vídeo. Peraí, deixa eu... Quem é que vai tirar? Aqui eu tô tentando mudar o... Tirar. Ok.